Boa noite. Boa noite a todos e todas. O ciclo de palestras tem hoje como tema o reflexo do marco regulatório trabalhista. Para tratar desse tema, hoje trouxemos duas pessoas que vivem a legislação em sua conformidade, com muita experiência, muita competência. Dr. João Batista Bertier, procurador-chefe do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro, professor da Pontifícia Universidade Católica, e a senhora Ana Lúcia Orcaides, Luiz Orcaides, auditora fiscal do Ministério do Trabalho há mais de 15 anos e tem como atuação principal a fiscalização no cumprimento da legislação da saúde e segurança do trabalho. Dr. João Batista Bertier, Ana Lúcia, sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras da advocacia. Bem, nós vamos iniciar agora com o Dr. João Bertier, falando sobre o decreto 10.854, de novembro de 2001, que instituiu o chamado Marco Regulatório Trabalhista. Boa noite, Patrícia, boa noite, Ana Luísa, boa noite a todas e todos que estão acompanhando pelo YouTube. É um prazer estar aqui, sempre que o ciclo de debate da advocacia nos chama, alguém do MPT vem, dessa vez vim eu. Vamos falar aqui, então, do decreto 10.854, decreto presidencial, o tal do marco regulatório. Eu vou dizer a vocês que, para enfrentar esse tema, claro que não vou esgotar, porque são 45 minutos, mas eu vou dizer a vocês que, para enfrentar esse assunto, eu vou ter três pressupostos, três ideias básicas, que apresentam o tema e que me ajudam a discutir com vocês o tal do marco regulatório trabalhista. Primeira coisa, de fato, é da essência de ser chefe do Poder Executivo ter o chamado poder regulamentar. Então, se há uma lei, o regulamento vem, às vezes para complementar a lei, digamos lá, uma lei que preveja que a Procuradoria da entidade pode fazer acordo, preenchidas as condições, o Executivo fixará. Aí, o regulamento é de execução e vem para complementar a lei e permitir sua aplicação. É o primeiro papel que o regulamento pode ter. A lei começou o assunto, mas não encerrou, regulamento complementa. Ele dá cumprimento à lei complementando-a. É um primeiro caminho. Há um segundo caminho, que é quando a lei vem bastante em si mesma, como diria Pontes de Miranda, mas a lei vai ser aplicada por várias autoridades do Poder Executivo. E como falava o Kelsen, assim, você não aplica a norma, aplica a interpretação que você dá à norma. Então, às vezes, o regulamento vem para uniformizar a compreensão da norma. Então, quando a gente pensa no poder regulamentar do chefe do Poder Executivo, lei municipal, o prefeito regulamentará, lei estadual, governador, lei federal, presidente. Regulamento de execução vem para isso, para complementar a lei e dar a ela aplicabilidade. No caso lá de um acordo previsto em lei que a Procuradoria pode fazer, mas o regulamento fixará as condições. Ou o regulamento vem para esclarecer a lei, para dar uma padronização. Um regulamento, quando for de garantia, vai fazer com que agências da Caixa Econômica todas se comportem igual. A lógica é essa, é uniformizar. Ou seja, como fala o artigo 84, inciso 4 da Constituição da República, regulamento é para fiel execução das leis. Sim, existem casos pontuais de regulamento autônomo. Pega lá o artigo 237 da Constituição, o Ministério da Economia tem lá como fazer norma autônoma quanto ao comércio exterior. Mas é um outro tema. Em princípio, regulamento autônomo não, porque é para fiel execução. E aí, temos que ver até que ponto o decreto 10.854 foi fiel às leis que ele diz estar regulamentando. É o primeiro ponto, né? Vamos ver aqui, para mim, em algumas horas, o decreto 10.854 não é fiel às leis. Há uma infidelidade à lei. Vou chegar lá. Segundo ponto importante, né? Quando você olha o decreto, a impressão que se tem é que a administração pública, mais especificamente a fiscalização do trabalho, está estruturadíssima. Tem auditor fiscal na quantidade adequada, tem estrutura para trabalhar sobrando, né? No fundo, o direito administrativo não resistiria a 2 rounds contra a sociologia. Porque a gente sabe que a realidade da administração pública não é essa.
Então, o decreto, em algumas horas, ele prevê várias providências, várias medidas, como se não tivéssemos problemas. Vamos avançar. Sim, mas a partir de onde? É muito curioso, né? Eu, no Ministério Público, vivo isso também. O Conselho Nacional do Ministério Público edita uma resolução. Quando eu olho para a minha estrutura, não dá para cumprir. É um descompasso muito comum do direito administrativo. A cúpula normatiza sem levar em conta a realidade que existe. E aí, acaba que o gestor público, o administrador, dá o jeito dele. Ele funciona como pode. Então, cuidado, porque esse é um segundo ponto. Até que ponto esse decreto trabalhou com a fiscalização que existe? Ou não é um pouco de idealismo em algumas horas, tratando o mundo como se de moranguinho fosse? Terceiro ponto. O decreto fala muito em desburocratizar. Gente, cuidado com essa conversa de desburocratizar. Porque se você chegar a um mundo sem burocracia nenhuma, pode virar bandalheira. Uma sociedade como a nossa, complexa como a nossa, de alguma burocracia precisa. É claro que aqui vai ser uma questão de dosagem. Tem instrumentos que são, sim, burocráticos, mas úteis. O que não dá é para perturbar a burocracia que para nada serve, chamado trabalho não produtivo. Agora, tem burocracias essenciais. Vou dar 2 exemplos singelos. A CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho. Quem encarar como burocracia está errado. A CAT é um instrumento de transparência. O empregador, quando expede a CAT, o acidente nem foi grave. Se bobear, foi só um incômodo que causou. Mas você, quando expede a CAT, você está dando publicidade a infortúnio e, se há problema, obriga-se a resolver. É uma mecânica ligada à ideia de prevenção. A CAT é um instrumento de transparência. O empregador tem a via da CAT dele, mas o empregado tem a via dele. O sindicato tem que ter acesso. O sistema de saúde tem que ter acesso, porque ele que vai cuidar da pessoa. A fiscalização, acesso para exercer poder de polícia. E a previdência, acesso, que se houver um auxílio-doença ou aposentadoria, pagará ela a previdência. Toda vez que um problema não vai para debaixo do tapete, você se obriga a resolver. Então, a CAT dá transparência a algo que pode ser um problema. Na minha carreira, que já é longa, muito infortúnio grave que eu investiguei, com morte, foi decidido por várias pequenas coisas para as quais ninguém deu bola. Esses grandes eventos, né? Brumadinho, né? A tragédia de Brumadinho, né? Não teriam acontecido sinais anteriores de que algo de grave ia acontecer, ou foi no susto? Aliás, o nome está errado. É tragédia da Vale. Brumadinho não fez nada. E Mariana também não fez nada. Cuidado, porque a linguagem pode, às vezes, absolver. A tragédia não é de Mariana enquanto cidade ou de Brumadinho. É da empresa. Mas, enfim, MP é para isso, é para botar os pingos nos is nessas coisas. Mas o fato é o seguinte, eu vou dizer que tem burocracias que são importantes. Outra, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Por que o ASO é importante? Não é um mero papel, não é um documento. É importante por quê? Porque o médico que examina o trabalhador, quem contratou foi o empregador. O empregador remunera. Não vou nem discutir se é médico empregado próprio, terceirizado, não vou entrar nessa discussão agora. Médico que faz o exame admissional, periódico demissional, é um médico que a empresa contratou. Mas examina o empregado. Para quem ele deve dever de sigilo? Ao empregado. O AS é o jeito do médico das informações guardar no prontuário e o empregador saber o que interessa. O AS é uma filtragem em prol de intimidade e privacidade do empregado. Porque esse é o drama, é uma relação trilateral. O empregador é quem contratou, o médico contratado a prestar serviço, mas o empregado é que se expõe ali. O dever de sigilo é para com o médico. Desculpa, é para com o empregado. O dever de sigilo é para com o empregado. Agora, o empregador tem que saber como a pessoa está. O ASO é esse anteparo. O ASO é uma filtragem. O que o empregador vai precisar saber do empregado e o que o médico guardará para ele, para o empregado, porque é sigilo profissional. Então, CAT e ASO são exemplos bons, CAT e ASO, que não é burocracia inútil. Uma sociedade como a nossa não pode incorrer na ingenuidade de achar que não precisamos de burocracia. Alguma burocracia precisamos. É a dosagem que tem que ser levada em conta. Ou seja, eu partiria desses 3 pontos. Esses 3 pontos são os meus pressupostos. Acho que
é fundamental lembrar que regulamento é para fiel execução da lei, ponto 1. Acho que é fundamental lembrar que a sociologia nos ensina muito sobre o quanto o direito administrativo erra quando regulamenta fora da realidade. E acho que burocracia, algumas são boas. Algumas asseguram direitos fundamentais, como a vida, a saúde, a privacidade e a intimidade. Pois bem, feitas tais colocações, vamos pensar esse programa de desburocratização. Né? Eu tenho muita, sim, implicância com nomes muito pomposos. Né? Às vezes a pompa esconde coisas que nem tanta consistência tem. Quando tem consistência, não precisa de pompa. Né? Mas, enfim, programa de desburocratização. Vou dar um exemplo aqui de por que esse programa me preocupa enquanto programa dito de desburocratização. Tá? O artigo 8º, parágrafo 4º. Né? Vamos lá, rapidinho. O artigo 4º, parágrafo 8º. Desculpem, o artigo 8º, parágrafo 4º, desculpem. Fala lá o artigo 8º, parágrafo 4º. Ele vem prever o seguinte. Tá? Vamos lá. Parece bonito, né? Quaisquer outros documentos existentes no âmbito da Secretaria de Trabalho, e Previdência, que tenham adotado denominação, que não tenham adotado a denominação prevista, decreto 1039, tais como manuais, recomendações, ofícios circulares, diretrizes e congêneres, perderão eficácia a partir da publicação do decreto. Gente, eu sei que inflação normativa é uma coisa ruim. Produzir norma sem parar. Acabei de falar que produzir norma não resolve as coisas. Agora, cuidado com uma regra como essa. Um decreto presidencial vem, estipula, olha, o que vale agora é esse decreto, e os outros atos que estão lá no decreto 10139, que são as portarias, as resoluções e instituição normativa. O resto perdeu validade. Você está jogando fora o saber da administração pública. Às vezes, a administração pública erra, porque produz norma demais para dizer o óbvio. Mas, notem, a administração pública, ela constrói seu saber com essas recomendações, com esses manuais, com os ofícios circulares. Isso tudo tem a ver com problemas que a administração enfrentou e respostas que foram dadas. Vocês percebem que o artigo 8º, parágrafo 4º, joga tudo fora sem análise. O que quer que seja, perdeu validade. Será que era tudo inútil? Será que nada prestava? Não estaremos jogando fora procedimentos que são eficientes e, mais do que eficientes, assimilados. Pessoal, as melhores práticas administrativas são aquelas que são salutares, são boas, mas são assimiladas. O servidor tem aquilo no sangue já, é como ele procede. É um certo artesanato para funcionar bem. Então, cuidado, porque essa é uma regra pomposa, perigosíssima. Você vai jogar no lixo anos de trabalho, de análise, de discussão, enfrentamento de problemas. É ruim. Vale a pena organizar as coisas. Tem norma demais, revoga o que está ultrapassado, revoga o que é sem sentido, revoga o que é contraditório. Mas se vocês olharem o artigo 8º, parágrafo 4º, esse decreto chegou, o que não for decreto, portaria normativa, joga fora. Será que tudo é inútil? Isso não é uma desconstrução do saber da administração pública? Porque, notem, a administração pública também acerta quando se organiza. Então, esse é um primeiro problema que eu aponto. É curioso, né? Esse governo tem uma certa postura, até o governo federal, de desburocratizar. Desburocratizar é bom se você joga fora o que é inútil. Mas tem burocracias úteis, como é a CAT, como é o ASO. Eu lembro, logo que esse governo começou, o presidente falou que queria revogar todos os atos infralegais. Ele chegou a dizer isso. Vamos revogar. Ia ser interessante, né? Porque ia ser um governo conservador que ia liberar a maconha. Porque se revogássemos os atos infralegais todos, revogaríamos esse também. Então, ato infralegal como NR tem lá sua razão de ser. Enfim, esse é um primeiro ponto. Eu acho que um programa de desburocratização, ok, mas tem que desburocratizar com critério, porque de alguma burocracia, uma sociedade complexa como a nossa, ela precisa. Eu quando li, fiquei perplexo. Nossa, os manuais, as circulares, as recomendações, tudo que por anos você construiu debatendo, conversando, não vale mais nada. A administração pública, para se organizar,
tem que conhecer o seu passado para continuar funcionando e ser aperfeiçoada. Não é no tranco que você aperfeiçoa. Então, acho um programa feito por quem, a rigor, na minha opinião, não conhece tão bem assim a administração pública. Né? Não sabe que para mudar as coisas levam tempo. Tem que ter persistência, tem que ter diálogo. Não é passar uma borracha em tudo. Até porque, gente, na história, ninguém passa borracha. Os servidores que usavam os manuais, as recomendações, eles se lembram disso. E se for útil, vão continuar praticando. Por isso que eu falei de descompasso com a sociologia. Não é assim que as coisas funcionam. Segundo ponto, e aí é um ponto que interessa muito aqui ao Ministério Público, né, o artigo 16. Né? Vai lá o artigo 16 e fala o seguinte, né? Compete exclusivamente aos auditores fiscais do trabalho, Justiça do Trabalho, Previdência, né? Autoridades trabalhistas, no exercício de atribuições legais, nos termos da lei tal, fiscalização do cumprimento das normas de produção do trabalho, saúde e segurança. Pessoal, competir exclusivamente a fiscalização do trabalho. Aqui temos um problema que tem a ver com não compreender o que é o poder de polícia numa sociedade complexa como a nossa. É claro que você, para exercer poder de polícia, é fundamental ter competência. Perfeito. E auditor fiscal tem competência para isso. Exercer o poder de polícia preventivo, repressivo, para assegurar o cumprimento da ordem pública trabalhista. Ok. Aplicar multa por uma violação de NR, numa situação mais aguda, embargar uma obra, interditar máquina, interditar estabelecimento, par do estabelecimento. O poder de polícia vai comportar até essa modalidade repressiva com atos de constrição. Ok, na forma da lei. Perfeito. Agora, notem, será que dá para imaginar que só essa fiscalização cuidará disso? Gente, o mundo do trabalho não é estanque dos demais aspectos da vida. Vou dar um exemplo aqui. A fiscalização sanitária vai num restaurante e vê a cozinha em péssimo estado. É papel dela proteger o consumidor. Se a fiscalização sanitária interditar a cozinha para proteger o consumidor, não beneficiará reflexamente o empregado que ali trabalha? Porque quando o interesse é difuso, ele é intrincado e não pode ser separado. Não é tão simples. Né? O exclusivamente aqui é meio fora dessa ideia de que o poder de polícia é uma questão de regra difusa. A fiscalização sanitária, quando interditar uma cozinha, ainda que o alvo seja proteger o consumidor, vai ajudar o trabalhador que ali estava. O inverso é verdade. Se a fiscalização do trabalho interditar que a cozinha é um lugar pavoroso, insalubre, protegerá, ainda que não queira, o consumidor. Mesma coisa vale para o bombeiro. Se o bombeiro, cumprindo seu papel, preventivamente evita um incêndio, ajuda quem lá vai trabalhar. Mesma coisa o IFAM. Se o IFAM protege um patrimônio histórico, evitando desabamento, protege o trabalhador que está ali dentro trabalhando. Então, assim, numa compreensão mais simpática do que é o poder de polícia, órgãos que exercem poder de polícia, gostem ou não, vão ter uma atuação parcialmente superposta. É da essência de defender a sociedade, porque a sociedade é uma só. Não dá para imaginar que o poder, não dá para imaginar que o patrimônio histórico nada a ver com quem trabalha dentro daquele prédio. Ou que a cozinha ser boa no restaurante ajuda o consumidor, protege o trabalhador. Ou que o bombeiro, quando evita o incêndio, protege a sociedade, mas protege o trabalhador que está ali dentro. Aliás, quando vaza poluente de uma fábrica, isso afeta o trabalhador que está ali dentro, mas afeta quem mora ao lado. Destrói uma árvore ali perto, uma reserva ambiental ali perto. Então, o poder de polícia é mais complicado. Né? E é por isso, né, que um dos princípios, a meu ver, do poder de polícia é o princípio da colaboração. Até para você otimizar os meios e melhorar resultados. Essas projeções que exercem poder de polícia têm que dialogar. Não basta uma planejar sem outra planejar. É aquela ideia? Uma fiscalização sanitária de restaurante municipal. O auditor fiscal vai cuidar de lei trabalhista. Mas não há o federalismo por cooperação? O Estado, que não tem tanta estrutura assim, pode se dar o luxo de não orquestrar a atuação dele?
Então, notem, porque esse decreto imagina que a fiscalização do trabalho é algo estanque. É como se a fiscalização tivesse o trabalho dela, exclusivamente dela, e, portanto, não conversa com ninguém. Isso nem de perto é saber o que é você estar no mundo do trabalho fiscalizando. Porque você vai tropeçar e se deparar com questões não trabalhistas que têm efeito trabalhista. Então, é ruim essa coisa de ficha exclusivamente, né? Da ideia de um órgão fechado em si mesmo, coisa que a fiscalização não é. Nem tem condição de ser. Óbvio, tem que conversar com o fiscal sanitário, tem que conversar com o IFAM, conversar com a ANP quanto à plataforma de petróleo, com a Marinha quanto a embarcações. A Marinha do Brasil exerce poder de polícia para a navegação ser segura, para proteger o meio ambiente e a vida humana no mar. Vida humana também do tripulante, que é o trabalhador. Você vai ao infinito com esses exemplos para entender que não dá para um órgão fiscal imaginar: eu tenho um projeto meu e nada mais me importa. O Estado brasileiro tem que ser um Estado analisado em rede. Porque se você atuar em rede, você otimiza os resultados com a estrutura que tem. E ninguém na área de administração pública está com essa bola toda contra a estrutura. Você tem que ter aliados para atender a sociedade. Uma coisa que me incomoda muito é quando autoridades públicas brigam por competência. Ah, é minha, não é minha, é sua. Né? Esses conflitos positivos ou negativos. Para o cara da esquina, é o que menos importa. Para o cara da esquina, é o que menos importa. De quem é a competência. Ele nem sabe o que é isso. Ele quer saber o seguinte: vão me ajudar ou não? Essas discussões de quem é a atribuição, de quem é a competência, ambos querem, ninguém quer, é um pecado. É um pecado, mas quem acaba no inferno é o trabalhador. Os pecadores, se bobear, ficam na vaidade discutindo, e não é essa a questão. Pessoal, e aqui entra o Ministério Público, né? Não dá para imaginar que a fiscalização, sendo só do auditor fiscal, nos tira da jogada. Até porque, gente, o MP não tem poder de polícia. Isso quem tem são autoridades fiscais. O poder que o MP tem não dá para chamar de poder de polícia, é um poder de investigação. O que é poder de polícia? Poder de polícia é quando você verifica se normas de ordem pública foram cumpridas, ponto, para proteger a sociedade. Isso é poder de polícia. Quando você faz uma fiscalização preventiva, analisa a licença para praticar um ato, poder de polícia preventivo ou repressivo, multa, embargo, interdita. Mas a ideia do poder de polícia é proteger norma de ordem pública e impondo seu cumprimento a quem resiste. Agora, investigar é um pouco diferente. Investigar é você usar técnica de obtenção da informação indisponível. Você investiga o que não vão te entregar de bandeja. Então, a fiscalização tem uma atividade de poder de polícia e, por isso, tem um papel decisório. O auditor fiscal faz a ação fiscal, constata a violação de regra, objetivamente aplica a multa, ou interdita o local, embarga a obra. O fiscal tem um poder decisório, porque poder de polícia é para decidir na esfera administrativa e quem não gostar que vá ao judiciário. Poder de polícia é isso. É fiscalizar, para ver se a ordem pública foi cumprida ou não. Se não foi cumprido, está a providência. E impor a providência. A fiscalização interdita obras. Embarga obras, interdita máquina, interdita estabelecimento. O MP tem uma outra lógica. Não é poder de polícia por quê? Porque nós não decidimos nada. O MP não decide sobre interesses que ele defende. O MP investiga. E se descobrir que uma certa conduta é uma lesão grave à sociedade, ou consegue do investigado o TAC, que é o termo para ajustar a conduta, ou consegue o TAC, ou ingressa com a ação civil pública. E aí quem decide é o judiciário. Uma coisa é fiscalizar e decidir sobre violação de norma de ordem pública. Esse é o fiscal. Outra coisa é investigar e mover ações. Se a culpa vem, o investigado não aceita mudar seu comportamento. Não é a mesma coisa. Então, assim, imaginar, eu estou botando exclusivamente aqui para tirar o MPT. Não dá para tirar, porque não é nem a mesma coisa. É um paralelo equivocado. O MP não é um fiscal, porque o fiscal decide, nós não. É claro, né? Tudo é na busca do equilíbrio. O fiscal decide e aplica a multa.
Nós não decidimos, mas mete uma ação civil pública que pode ser um dano moral coletivo, né? Então, cada um com seu papel, cada um com sua força. O auditor fiscal tem a força da decisão administrativa, que se reverte só em juízo. Se a fiscalização mantiver a posição dela, só em juízo. O procurador não. Ele tem a força de levar o judiciário e impor punições condizentes com a gravidade da situação, sem tanto apego à estrita legalidade. Para o fiscal, quais punições aplica? Acho que a lei prevê. Nós não. Eu posso botar uma estreite alta, um dano moral coletivo alto. Então, não é a mesma atividade, são complementares. E é fundamental que se enxerguem como aliados, porque o Estado é um só. Então, eu sempre falo, qualquer problema que há com a fiscalização, o melhor caminho é você acertar as coisas conversando, porque qualquer briga é contraproducente. É uma questão de amadurecimento institucional. E as instituições, para amadurecer, têm que conversar mais e ler menos um decreto como esse. Compete exclusivamente, faz sua parte. Né? Aquela coisa, né? Uma vez eu vi uma pessoa, faz seu trabalho que eu faço o meu. No que tange interesse público, não é o seu e o meu, é o nosso. O interesse público é um só. E o cara da esquina não está preocupado com isso, de quem é a atribuição. Ele não está preocupado. Ele quer saber o seguinte, vão pagar meu salário e me darão um capacete? Ele tem problemas mais comuns. Está menos preocupado com discussões que, enfim, vira discussão de sexo dos anjos, muitas vezes. Pessoal, outra questão importante, o artigo 18. Né? E aí temos um problema, para mim, é uma infidelidade da lei, desculpem, do decreto à lei. Por quê? O que fala o artigo 18 do decreto 10.854? Não, a fiscalização, né, vai ter os projetos dela, tem que ter, perfeito. Vai ter os projetos dela, tem que ter, perfeito. Mas ainda, lá no artigo 18, parágrafo 2º, inciso 1, se fala que denúncias são fonte de informação, perfeito. O MP faz isso também. Né? Você recebe denúncias para investigar, mas usa como informação. A fiscalização tem que receber denúncia para apurar, mas também usar como informação. Aí vem o ponto, o parágrafo 5º fala que os projetos da fiscalização terão prioridade sobre requisições. Esse é um problema. Pessoal, uma requisição do Ministério Público, claro, se a fiscalização não tem a estrutura para atender logo, se a fiscalização está sem veículo, se faltam fiscais, tudo isso faz com que você demore a cumprir, e isso é compreensível. Se o procurador não compreender isso, o abuso é da parte dele. Agora, qual é o problema do artigo 18, do decreto? Não. A fiscalização montará seus projetos, tem mais que montar, fazer o seu planejamento perfeito. Mas esses projetos terão prioridade sobre requisições. É mais complicado. Um decreto não pode fixar algo prioritário ofendendo a Constituição. O artigo 129 dá ao MP o poder de requisição. Mas ainda, não é só o artigo 129 da Constituição, é o artigo 8º, parágrafo 3º da Lei Complementar 75/93. Requisição, como o próprio nome está a dizer, é algo a ser atendido. Claro, né? Na microfísica de cada situação, pode faltar material, faltar fiscal, isso tudo justifica a demora. Mas não dá para dizer, olha, tem um projeto nosso prioritário e com base em norma administrativa infralegal, eu vou descumprir. O que a Constituição diz, e uma lei complementar diz. Esse poder requisitório está na Constituição, artigo 129, inciso 8. E está na lei complementar, artigo 8º, parágrafo 3º. Não dá para um decreto afastar cumprimento de requisição. Então, é outro problema sério. E aqui o curioso é que quem fez essa norma pode trazer problema para um fiscal que fizer isso. Porque não dá para você usar um decreto para não atender uma requisição fundada em lei complementar, fundada na Constituição. Aí é uma questão de hierarquia normativa. A fiscalização pode ter os projetos dela e tem que ter, maravilha que os tenha. E é fundamental dialogar conosco para ver, olha, a requisição talvez demore a ser respondida, não vai dar para fazer agora, não pode ser tão rápido, ok. Agora, dizer que não vai cumprir, que não será feito porque não integra
o projeto da entidade, o projeto está fundado num decreto, a requisição fundada na Constituição e na lei complementar. Né? Me parece que aqui é uma certa, não dos auditores fiscais, com as quais nossa relação é muito boa, mas a cúpula desse governo parece querer que o Ministério Público fique longe da administração pública. É o velho problema de estancar projeções do Estado. Esses políticos passam, esses comissionados passam, nós, concursados, ficamos. Cabe a nós fazer a administração funcionar e impedir que nos atrapalhem, porque atrapalham às vezes. Esse pessoal passa, mandatos acabam, comissionados são destituídos, mas nós entramos por concurso. Nós garantimos a continuidade do Estado. Eles têm outro papel, garantir o norte político, garantir decisão macro, mas o Estado não pode parar de funcionar, e para funcionar tem que agir em rede. Se um governante do Executivo não curte muito o Ministério Público, problema dele. Porque institucionalmente vamos nos relacionar com a fiscalização. Eu, por exemplo, MP Trabalho, agora estou na chefia, estou longe da investigação, que é o que eu gosto de fazer. Mas eu, quando era procurador de ponta, eu procurava atuar com a fiscalização sanitária também, com a do trabalho. Porque a ideia é essa. Não dá para você ter uma concepção burocrática do seu trabalho. Né? Esse marco regulatório que diz ser desburocratizante, ao criar um compartimento estanque, é burocratizante. Isso não é desburocratizar. Se você mata o diálogo institucional, você está burocratizando. Cada um faz o seu. É o contrário. No fundo, aqui tem um quê de cloroquina. Né? É uma cura que não vai curar. Se cada instituição se fechar em si mesma, o Estado funcionará pior. Então, é tal história. Tanto é que, assim, eu acho que é muito importante o diálogo, fiscalização MP, mas diálogo. Né? Não, olha, não vou fazer não, porque tem uma norma em decreto que diz que não vai fazer. Bom, a Constituição prevê que eu posso requisitar, a lei complementar prevê, mas vamos conversar sobre isso. Porque mano militar também a relação não é boa. Esse é o ponto. Quem é servidor concursado tem que ter espírito de corpo para além da própria instituição e perceber que o outro também é um servidor público. Esse é o ponto. Né? No fundo, às vezes eu acho que esses atos dividem para conquistar. Né? Se cada setor do serviço público for um setor estanque, é mais fácil controlar. Porque se eles conversarem entre si, pode dar problema para mim. E nós temos que causar problema a quem viola a lei. Porque, no fundo, policial, fiscal, procurador, isso é law enforcement. É a atuação para fazer valer a lei a quem resiste. O nosso ponto em comum é esse. Nós todos somos instituições do law enforcement. Então, nosso objetivo é o mesmo. Então, somos potencialmente aliados. Então, não dá para falar compete exclusivamente. Né? Fiquem vocês fechados, não falem com ninguém, não dialoguem, não atuem em rede. É um convite à ineficiência. E é um convite à burocratização. Né? Mas é assim, né? Vou falar uma coisa para vocês. O servidor público, na vida dele, enfrenta um triângulo das Bermudas. Todos nós que somos servidores públicos. E qual é esse triângulo? Nós temos normas a cumprir. Várias. Produzir norma é uma festa. Normas a cumprir. Algumas normas úteis, outras de fato inúteis, aí sim tem que desburocratizar. Nós temos normas a cumprir. Temos normas a cumprir, mas uma estrutura que é deficiente. E fiz a buscar. É o triângulo. A norma, que exige muita coisa, a estrutura, que não te permite tanto, e o fim a cumprir. O que alguns servidores fazem? Com a estrutura pouca que tenho, cumpro as normas. Nasce o burocrata. O burocrata é isso. É o cara que cumpre normas com a estrutura que tem e esquece os fins em razão dos quais existe a administração pública. Eu opino pelo contrário. Com a estrutura que temos, vamos buscar os fins em função dos quais nos legitimamos. E, se não der para cumprir norma por falta de estrutura, é um descumprimento justificado. O burocrata é o sujeito que, com a estrutura que tem, cumpre as normas todas. Vai para casa tranquilo porque cumpre as normas todas, mas não fez nada pela sociedade. Esse decreto quer produzir isso. A mim compete exclusivamente isso aqui. Então eu farei isso aqui. Se eu fizer isso aqui, não estou importando se deu certo, deu errado.
Eu fiz minha parte, posso ir para casa. Isso não é ser servidor público. Não é servir a sociedade. Né? Pessoal, outro ponto, a revisão das NRs. A NR, pessoal, não é uma coisa pouco importante, não. E vou dizer o porquê. Por que a NR é importante e é muito importante? Pessoal, peguem o artigo 7º da Constituição. O artigo 7º, muita coisa exige regulamentação. Se vocês forem de inciso em inciso, muita coisa lá para regulamentar. E quando o artigo 7º exige regulamentação, é por lei. Lei, proviso prévio proporcional ao tempo de serviço, artigo 7º, 21. Lei complementar para proteger empregado contra dispensa arbitrária e sua justa causa. Lei para participação nos lucros. Tem inciso que nem pede lei, mas claro que precisa, fundo de garantia. Artigo 7º, inciso 3. Tem que dizer o que é isso, como funciona. Vocês percebem que o artigo 7º não basta em si mesmo. Há muita coisa para regulamentar. Mas quando a regulamentação é expressamente exigida, a palavra usada é lei. Vamos agora ao artigo 7º, inciso 22. Lá, a palavra é outra. Redução do risco inerente ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança e higiene. Por que a palavra mudou nesse inciso? Por que aqui você não pede só lei? Porque na matéria ambiental do trabalho, a lei não basta. A lei não basta. Direito ambiental tem que ter princípios constitucionais, sim. Tem que ter lei fixando dever e direito, mas tem que ter norma técnica infralegal detalhando. Senão, proteção ambiental nenhuma se realiza. Então, as normas regulamentadoras têm fundamento constitucional. Isso as valoriza. Agora, revisar a norma constitucional. Aí temos uns problemas no artigo 25. Né? A revisão de norma não pode impedir novas tecnologias. Alto lá. E se a nova tecnologia implica aumentar a produção e matar mais gente? Novos modelos de negócio. Esse modelo vai gerar riqueza, mas vai relegar muita gente à pobreza. Né? Tem um modelo de negócio aí que a pessoa entrega comida com fome. Resultado, muito cuidado com isso. Não dá para imaginar que é assim. Ah, não, nova tecnologia tem que vir sempre. Depende. Né? O diabo veste Prada. É nova tecnologia, mas pode matar muita gente. É novo modelo de negócio, mas pode levar muita gente a uma situação de hiperexploração. Ah, temos que respeitar a liberdade econômica. Pessoal, respeitar a liberdade, né? Como isso está em moda ultimamente, né? A norma regulamentadora, para mim, ela pode sim regrar ou até vedar uma nova tecnologia que mate pessoas, que adoeça pessoas. Ou um novo modelo de negócio, muito bom para o negociante, péssimo para quem trabalha ali. E a liberdade econômica, ou a liberdade em geral, ela é uma liberdade que tem que ser limitada. Os outros existem. Uma vez, estava numa conversa de bar com um amigo meu. Ele me falou uma coisa que eu nem sei se é verdade. Pode ser fake news, mas vai ser útil aqui. Ah, João, ele é meu colega de colégio. No colégio não sou o Berti, sou o João. Um estado norte-americano permite que a pessoa dirija sem capacete a motocicleta dela. Lá é liberado. Você não quer usar capacete, você não usa. Eu escutei isso, falei, cara, não sei se é verdade, não sei mesmo, gente. Mas se for verdade, eu até entendo. Um estado norte-americano onde não há um sistema único de saúde. Não há uma previdência social mínima obrigatória. Realmente. Se a sociedade não custeia um SUS, não há uma previdência mínima obrigatória, se você está sem capacete, é um problema sério da sua cabeça. Mas aí falei para esse meu amigo de bar, não sei se isso é verdade, que tem um estado americano onde você pode ficar sem capacete na moto. Eu complementei, mas te garanto uma coisa. Nesse estado norte-americano, tem sinal de trânsito e é obrigatório parar. Tem limitação de velocidade. Porque uma coisa é você e sua cabeça sem capacete, outra é o outro que atravessa a rua. E aí tem que ter regra. Então, a liberdade econômica tem que existir, mas é fundamental lembrar que o que der errado na fábrica entre capital e trabalho, respinga para fora. Porque o trabalhador doente vai parar no hospital e o SUS está lá para atender. Vai se aposentar mais cedo, o INSS paga isso. Eu prefiro uma sociedade como a nossa,
onde há um sistema único, uma previdência, mas esse custo que nós pagamos legitima que a liberdade sofra limites. Uma coisa é ficar sem capacete, problema seu. Outra é você estar em alta velocidade, varar o sinal e atropelar outra pessoa, não tem nada a ver com a sua vontade. Isso não é liberdade. Você não é livre para varar o sinal e matar uma pessoa. Então, notem, o que eu estou mostrando é que esse decreto ele tem várias coisas que não são compreensíveis para quem vivencia mais de perto o mundo do trabalho. Não é pouca coisa, não. Um outro item para mostrar como isso é complicado, a tal mediação. Gente, vá lá que um auditor fiscal faça uma mediação. Ok. Não vejo. Se resolver o problema, agradeço. Ah, mas o MP também resolve com mediação? Sim, é bom ter aliados. Não vejo problema nisso. Agora, o artigo 35 prevê que qualquer servidor poderá fazer mediação. Um servidor que não é auditor fiscal do trabalho? Qual vai ser a experiência dele em conflitos trabalhistas? Isso não está no cargo que ele ocupa. É uma norma permissiva e muito estranha. Um servidor qualquer pode ser mediador. Ser mediador de conflito coletivo é lidar com a vida de muita gente. Você tem que ter alguma formação trabalhista. Não dá para ser qualquer servidor. Que seja auditor fiscal, mas não é o pior, não. Pessoal, quem lê esse decreto, na parte de mediação, ele chega a falar o seguinte: não, a mediação pode ser feita e, havendo consenso, lavra-se uma ata lá de consenso. Pessoal, eu vejo um problema aqui nessa mediação. Eu concordo que o sindicato de empregado, de empregadores, podem ir lá mediar, buscando uma convenção coletiva. Ou então que o sindicato de empregados pode ir lá com o empregador, buscando um acordo coletivo. Mas há uma omissão que eu acho perigosa. Quem lê o artigo 35 dá a impressão que o sindicato chega lá de empregador, o de empregado chega lá, negociam, se acertam, a ata vem, está resolvida a questão. Pessoal, ou então o empregador chega lá, o sindicato de empregado chega lá, se acerta e é celebrado acordo coletivo. Aqui tem uma omissão grave nesse decreto, porque o decreto é para nortear comportamento, né? Cadê as assembleias que cada sindicato tem que fazer? Isso tinha que estar expresso. Né? Tudo bem. Pode ser que o auditor fiscal, espero que o auditor fiscal faça mediação. Mas para assinar acordo coletivo, convenção coletiva, não basta estar lá a diretoria do sindicato de empregados, de empregadores, numa convenção. Ou o empregador de um lado, do outro lado, o sindicato de empregados. Tem que respeitar o artigo 612 da CLT. A Assembleia tem que autorizar isso. Não é porque está lá o auditor fiscal que você vai deixar a diretoria falar pela categoria sem a Assembleia. Se era para regulamentar, nossa, como é que esqueceram a Assembleia? Isso é perigosíssimo. A impressão que dá é que vai ter uma convenção coletiva que o auditor fiscal lavrou uma ata. Não pode ser. Aí é ilegal mesmo. A diretoria do sindicato vai dizer, nossa proposta é essa, que é aprovada em Assembleia. É só pegar o artigo 62 da CLT. Quer dizer, mediação, se é para levar um resultado que é uma convenção-acordo, tem que respeitar o 612. Resultado, pessoal, que eu quis mostrar para vocês no meu tempo, é que esse decreto é um decreto que está distante do que é o mundo do trabalho, do que é a fiscalização, do que precisa a sociedade. Né? É uma obra, assim, de um sexólogo virgem. Né? A pessoa que leu muito a respeito, mas não vivencia. Isso é muito ruim. É muito ruim. Enfim, eu acho que são as minhas colocações. Né? Não é produzindo esse tipo de norma que você vai melhorar o mundo do trabalho. Né? Não é com uma fiscalização estanque, que compete exclusivamente fazer algo. Não é assim que você vai ter uma fiscalização eficiente. Né? É fundamental atuar em rede e é fundamental perceber que o princípio da administração da eficiência. Né? Esse decreto, para mim, gera uma desburocratização que não é eficiente e aí não serve para nada. Muito obrigado. Pronto. Minha vez. Nossa, excelente. Parabéns. Muito bom, anotei aqui. Sim, sua vez. Vamos lá.
Então tá jóia, pessoal. Boa noite primeiro. Meu nome é Ana Luísa Orcades, sou auditora fiscal do trabalho, lotada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E, aliás, já começo até explicando que por isso minha conexão está um pouco complicada, né? Eu ainda estou aqui me adaptando a uma realidade muito difícil, diante da tragédia que a gente está atravessando em Petrópolis, tá certo? E lembrando, né, aproveitar também cada oportunidade de disponibilizar todos os canais de doações à cidade, né? Tem um canal oficial da prefeitura, que estão realmente se mobilizando para chegar ao que precisa aquelas pessoas que precisam, que perderam tudo que elas têm, né? Então, vamos lá. Vou começar. Me foi pedido aqui, pessoal, para falar um pouco sobre a nova NR1. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só pegar um gancho aqui no que o doutor João Bertier estava falando, com relação a essa... Não pode chamar de doutor, esqueci. Doutor, não, pelo amor de Deus. Vai. Doutor é coisa de velho, é coisa de velho. Então, tá. Vou chamar de quê? De João, tá certo? Foi o nome que tua mãe te deu. Então, vamos lá, do que o João estava falando, com relação a essa questão da velocidade da revisão das normas, dessa desburocratização, entre aspas, né? Que a gente está precisando aprender a como sobreviver a isso, porque uma legislação, essa nova NR1, por exemplo, assim como todas as outras normas que entraram em vigor agora, no dia 3 de janeiro, não foi a única mudança que a gente está tentando administrar, né? A gente está ainda num contexto de uma reforma trabalhista ainda muito jovem, que começa a produzir efeitos, né? Que está começando a produzir efeitos, que a gente está falando de uma legislação que vai produzir efeitos ao longo do tempo, e a gente ainda está com ela muito, muito jovem, muito recente, uma legislação que favorece uma terceirização ampla, e todos esses aspectos, né? Aliás, assim, outras figuras que a gente ainda está tentando administrar aqui no mundo real, onde a gente atua, por exemplo, o tal do autossuficiente, do autônomo autossuficiente, e essas questões assim que impactam diretamente no mundo da saúde e segurança do trabalho, né? A gente tem uma CLT que diz, por exemplo, que questões relacionadas à jornada não dizem respeito à saúde e segurança do trabalho, mas qualquer operador de direito, qualquer profissional que trabalhe com saúde e segurança do trabalho sabe da relação íntima entre a terceirização e o aumento dos acidentes de trabalho, entre a prestação de horas extras e a ocorrência desses acidentes de trabalho. Não é possível simplesmente escrever num texto legal que jornada não tem nada a ver com saúde e segurança do trabalho, nem por isso passa a ser uma verdade, né? Não é possível dizer que o cara, só porque ele ganha tanto, mais do que o dobro do teto, que tem nível superior, ele é autossuficiente. Não é possível dizer isso e isso passar a ser uma verdade. Então, quando a gente fala de revisão das normas, vou falar de NR1, antes de falar de NR1, pergunta assim, NR1 para quem? Como eu posso utilizar o texto de uma nova NR1, que, diga-se de passagem, é um texto moderníssimo, né? Um texto assim, que eu, vivendo na Suíça, ia ficar maravilhada, porque ele é sensacional para um mundo que não é ainda o mundo onde a gente vive, né? Porque nós vivemos um mundo em que tínhamos, por exemplo, uma exigência normativa de um PPRA, que os profissionais ainda não conseguiam cumprir, né? O mundo da saúde e segurança do trabalho não sabia atender às normas vigentes. Então, a gente tem agora umas normas com uma complexidade muito elevada, num ambiente em que temos terceirização, quarteirização, MEI, né? O MEI como se fosse uma ferramenta de sucesso. O cara MEI, ele é um empresário brasileiro. A gente sabe que as coisas não são assim, né? Como fazer chegar a saúde e segurança do trabalho para o motorista do Uber, para o entregador do Uber Eats e tudo isso. E esse é o desafio que nós, da fiscalização do trabalho, tentamos colocar para frente, né? Não empurrar para baixo do tapete, não seguir simplesmente lendo um texto da norma e buscando aquele cara crachá, né? A partir daquele textinho do que está escrito ali. A gente entende que a norma é uma ferramenta para transformar o meio ambiente de trabalho, para transformar a realidade da saúde e segurança do trabalho nas organizações. E a realidade que a gente conhece. Por quê?
que a fiscalização está lá dentro das empresas, a fiscalização frequenta as empresas, a fiscalização conversa todos os dias com os trabalhadores, recebe as denúncias, administra isso. Então, esse é um grande desafio, né? Intermediar isso, transformar essa norma em realmente uma ferramenta eficiente, né? Que ela esteja em vigor de verdade, que ela não seja simplesmente um textinho para o cara decorar e sair fabricando papel. Então, a primeira coisa que eu quero falar, né, já que o que me foi pedido aqui foi para falar sobre NR1, qual é o objetivo da gente, né, da fiscalização, quando a gente pede para avaliar a documentação gerada pela NR1, e o que eu acho que todos os profissionais, né, que atuam no mundo do trabalho precisam saber sobre o PGR, que é o assunto do momento, que é o assunto aí da NR1. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. A NR1 veio estabelecendo essa obrigação, né, de desenvolvimento desse programa, que é uma documentação, mas que ela não tem um fim em si mesmo. O objetivo desses documentos, é demonstrar como os processos acontecem nas organizações. Então, quando a gente avalia um documento PGR, o documento formal ele tem que existir de acordo com o NR1, mas ele é apenas uma ferramenta para que eu entenda como naquela organização estão sendo desenvolvidos, implementados todos os processos em saúde e segurança do trabalho. Então, o que a norma determina? Ela determina que, no mínimo, tem que haver um documento chamado inventário de riscos e outro chamado plano de ação. Esse inventário de riscos precisa identificar os perigos, avaliar e classificar os riscos, mas não termina aí. O mais importante, ele tem que fazer isso tudo com muita qualidade, com muita técnica, para que possa construir um plano de ação que não é simplesmente aquilo que a gente vê, aquele cronograma que o pessoal marcava um xizinho que tinha que recarregar extintor de incêndio, não é isso. Então, a proposta dessa norma é realmente fazer uma revolução na forma como a saúde e segurança do trabalho existe na prática até o dia 2 de janeiro de 2022. Né? A gente sabe que, de fato, o que existia? Existia basicamente um mercado, né? Um mercado de papéis, uma fábrica de papéis, uma fábrica desses documentos que ficavam na gaveta e que basicamente serviam para mostrar para o auditor fiscal. Isso é uma realidade. A gente tinha aqueles profissionais de saúde e segurança do trabalho, aquelas empresas que atendiam 500 clientes. Como é possível você gerenciar riscos em 500 organizações, em 500 empresas? Então, são coisas que assim, são distorções, né, que o mercado trouxe e que fez com que essa norma, que era a NR9, que trazia a obrigatoriedade do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou PPRA, né, que já era uma norma de gestão, mas que, em função dessas distorções, o que a gente via na prática era isso, era essa fábrica horrorosa de papel, né, que não falava, por exemplo, das relações de trabalho, que não falava sobre classificar, sobre prioridade. Então, era uma coisa que realmente era bastante delirante, né, a prática da NR9. E o objetivo da norma, gente, nova, eu vou falar o objetivo, tá? Concordando ou discordando. O objetivo do texto dessa nova norma é justamente acabar com esta fábrica de papel e fazer com que as organizações tragam para dentro dos seus processos e tratem de forma igual todos os gêneros de riscos. Né? Antes, com a norma antiga, com o PPRA, só se tratava naquele documento dos riscos da higiene ocupacional, que eram os riscos químico, físico e biológico. Agora, com a NR1, coloca-se no mesmo patamar todos os riscos ocupacionais, que são risco químico, risco físico, risco biológico, risco de acidente, questões relacionadas à ergonomia, né? E um outro que eu acho que é um dos assuntos que a gente mais vai ter panos aqui para discutir, que são os riscos psicossociais. Né? E ela ainda traz uma questão que é o seguinte, ela obriga que todos esses riscos sejam avaliados e classificados, sendo estabelecido o nível de risco ocupacional. Gente, isso não é uma coisa simples de se fazer.
não é uma coisa que qualquer profissional de saúde e segurança do trabalho vai fazer, não é uma coisa que aquelas empresas que atendiam 500 clientes tenham qualquer possibilidade de fazer bem feito, né? De fazer de verdade, de fazer atendendo aí os objetivos dessa norma. E por isso, é um momento de transformação. E aí eu vou fazer um outro link aqui com o que o João estava falando, que é a respeito, né, da capacidade de presença da auditoria fiscal do trabalho no meio ambiente de trabalho, né, de fazer o Estado presente para poder fiscalizar todos esses processos. E até em função da pandemia, né, toda a tragédia que a gente vem atravessando na pandemia, vem falando que a pandemia não acabou, e é bom lembrar, né, que não está nem muito perto assim, de acabar, mas, em função desse choque que a gente teve com a pandemia, nós precisamos descobrir formas de nos reinventar. Para quê? Para não parar de funcionar nem por um instante. Então, independente de termos limitações de número de auditores, de termos limitações, digamos assim, de capilarização de tudo isso, nós estamos atrás e conquistando sempre ferramentas para fazer com que, com o uso de uma inteligência fiscal, inteligência de planejamento, a gente consiga efetivar as obrigações que estão impostas ali para aquela norma. E aí nós temos várias dessas ferramentas, como, por exemplo, as fiscalizações indiretas, que promovem diagnóstico do setor, capacitações dos auditores, e daí para frente acho que não cabe muito entrar assim, nessas ferramentas. Mas o que eu queria dizer é que, a partir de uma grande força, de um grande esforço de planejamento, esta norma, assim como as outras que estão entrando em vigor ao mesmo tempo, né, não foi só a NR1 que entrou em vigor no dia 3, tivemos a NR1, NR5, NR7, NR9, NR17, são muitas normas gerais entrando em vigor, né, sendo cobradas a partir do dia 3 de janeiro. Então, a partir desse grande esforço de planejamento com inteligência fiscal, nós estamos descobrindo formas de dar nó em pingo d'água e fazer com que essa presença estatal efetivamente cobre a implementação de todas essas normas ao mesmo tempo. Simples não é, tá, pessoal? Simples não é. Aliás, está muito longe de ser simples esse trabalho. Mas esses processos que estão postos ali na NR1, e até eu vejo um pouco isso, né, também com relação ali ao decreto 10854, são uma forma de, contando com o mundo real, né, não simplesmente aceitar que não temos capacidade de fazer, porque nós temos capacidade de fazer, né, colocar a cenourinha lá na frente e correr para efetivar essas necessidades da sociedade, né? E como? Não é simplesmente achando que a gente vai trabalhar sozinho, é trabalhando de forma, enfim, integrada com todos esses outros atores que podem, sim, fortalecer os resultados né, que é o resultado que todos nós queremos, de buscar a saúde e a segurança dos trabalhadores que atuam aí no Brasil. Então, assim, o desafio realmente é um desafio muito grande, né? Mas as ferramentas estão sendo estudadas para que a gente possa usá-las da melhor forma. Então, eu queria só passar para explicar um pouquinho das principais exigências dessa nova norma, né? Aquilo que eu acho importante que fique claro, porque são as grandes transformações que precisam chegar aos gestores das organizações, né? A todos os operadores, todos os que atuam na área de saúde e segurança do trabalho ou do direito do trabalho de uma forma geral, né? O primeiro aspecto é esse, é que o PGR é um documento que visa registrar os processos. Eu estou vendo muito profissional de saúde e segurança do trabalho falar assim, então agora a gente tem 2 documentos, é o PGR e tem o GRO. Não tem nada disso, assim, a norma não fala isso. A norma fala que o PGR é o documento que registra, que dá rastreabilidade aos processos que acontecem no âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais daquela organização, né? Então, é um documento chamado PGR, que tem 2 partes, inventário de riscos e plano de ação. Primeira grande diferença deste documento para o documento anterior, que é o PPRA, que não existe mais. Não existe mais nenhum PPRA
em vigor no Brasil, não como exigência legal. Se o cara quiser fazer um PPRA da cabeça dele, ele pode fazer. Só que ele não é uma exigência legal mais. A exigência legal para todas as organizações é o PGR. E a primeira diferença desse documento, né, do PGR para o PPRA, é que ele trata todos os riscos ocupacionais e não apenas os riscos ambientais, né, como eu comentei já aqui anteriormente. E trata todos da mesma forma, obrigando ao estabelecimento do nível de risco ocupacional e obrigando a traçar um plano de ação, que seja um plano de ação eficaz. Não basta dizer qual a medida precisa ser tomada. A norma exige que seja avaliada a eficácia das medidas de controle. Isso é uma coisa assim, que está dentro daquele princípio do PDCA, né, de planejar, executar, avaliar e, por fim, tomar medidas corretivas quando indicado. É o que a gente quer, né, dentro de um princípio de gestão de riscos, de acordo com as normas internacionais, de acordo com uma ISO 31000, uma ISO 45001. É isso que se busca dentro de qualquer processo. Já vai contra o que acontecia antes, porque antes nós tínhamos aquele documento que era igual todo ano. Que empresa é essa, gente, que é igual todos os anos, que não apresenta nenhuma diferença em seu meio ambiente de trabalho? Se está igual todo ano, é porque nada foi feito para melhorar, nada em ano nenhum, né? Então, assim, já era uma grande falha do PPRA antigo. Outro aspecto que é uma grande diferença é justamente essa característica de ser um programa necessariamente dinâmico. Ele não tem validade, não existe validade do PGR. A norma determina que todas as medidas de controle têm que ser acompanhadas. Então, o PGR ele tem que estar ali naquele dia refletindo a realidade daquela organização hoje. Né? Você não pode ter um meio ambiente de trabalho que não corresponda ao documento que está sendo apresentado. Então, quando a gente notifica a apresentação de um PGR, o que a gente quer ver é isso, quais os processos de organização hoje. O sujeito que vai implementar, elaborar esse PGR, não pode ter a organização uma vez por ano, por exemplo, né? Porque os processos acontecem todos os dias, então exige desses profissionais que estejam presentes constantemente na organização, implementando e avaliando o plano de ação que eles estão propondo. Né? E daí por diante, assim, a gente tem vários outros aspectos que são fundamentais, como, por exemplo, as responsabilidades. Né? A gente tinha antes um PPRA, que, de uma forma geral, ele era assinado por um profissional de saúde e segurança do trabalho, por um engenheiro ou por um técnico de segurança do trabalho. Agora, a norma deixa claro que a responsabilidade sobre o PGR é da organização. Então, a organização, ou seja, né, a direção dessa organização, responsável legal pela sua organização, é quem tem responsabilidade sobre esses documentos, sobre o programa, né, sobre os processos. Caso ele determine, qualquer profissional, pode ser o cara do RH, pode ser o cara que conduziu o PGR. No entanto, é claro, é necessário que sejam pessoas que tenham conhecimento em gerenciamento de riscos ocupacionais. É necessário que, de uma forma geral, tenhamos uma equipe multidisciplinar, né, para acrescentar esse processo, esse saber, essa expertise em diversas áreas, como, por exemplo, na questão da ergonomia, né, que não é qualquer profissional que pode avaliar as questões ergonômicas, outras engenharias, né, engenharia mecânica, quando for fazer enfim, recolher um ART de uma proteção de uma máquina, ou com relação a uma caldeira, um vaso de pressão. Então, a responsabilidade do PGR é da organização, mas é preciso que tenhamos vários profissionais, cada um com sua expertise, incrementando, né, e alimentando a documentação que está sendo desenvolvida. E um outro aspecto que é muito importante, e que aí eu acho que é um grande acerto da norma, é com relação a contratantes e contratadas. Né? Isso gera muita dúvida, e eu acho que está gerando muita dificuldade dos profissionais que estão lendo a norma para que eles consigam implementar isso. Né? Realidade do meio ambiente de trabalho, muito comum, hospitais, obras, enfim, centros comerciais, é que nós tenhamos uma grande quantidade de empresas, uma grande quantidade de CNPJs ali existindo ao mesmo tempo, seja com a relação de contratante e contratado, ou seja, simplesmente por ocupar ali o mesmo ambiente. E é claro que no mundo real, a gente sabe que não existe gerenciamento de riscos
se não houver ali, né, um retrato do meio ambiente de verdade, todas as pessoas que ocupam o meio ambiente de trabalho, dentro dessas ações de gerenciamento. Isso a NR9 antiga não abordava, a NR9 antiga não tratava essas questões. A NR1 atual, ela deixa muito claras quais são as obrigações da contratante com relação aos contratados, mas não só isso, quais são as obrigações das contratadas com relação à sua contratante também. Né? E essas obrigações, quando a gente fala de obrigação gerada pela norma, ela tem que ser registrada. E aí vem também o que o doutor João estava falando a respeito daquelas burocracias que são absolutamente necessárias para que os processos se efetivem. Né? O objetivo é a efetivação dos processos. No mundo real, até o momento, né, a gente vê que a relação de contratantes e contratadas no que diz respeito aos riscos ocupacionais é uma Babilônia, né, uma loucura. Cada dia assim, acontece de tudo. Tanto é que a gente vê, é muito comum, né? A gente vai fiscalizar uma obra, fazer uma análise de um acidente de trabalho, chega lá, quem é que se acidentou? É o terceirizado. Ah, então vamos lá, contratante, cadê as suas ações de gerenciamento? Ah, não. O gerenciamento está aqui, ele não era meu trabalhador, ele era terceiro. Às vezes não sabe nem quem é o cara que está entrando ali como terceiro, não conhece os riscos que aquele terceiro está trazendo para o seu processo, não informou ao terceiro quais são os riscos que fazem parte da sua atividade. Então, na verdade, agora, a partir da entrada em vigor do novo texto da NR1, a gente tem uma situação bastante específica e bastante amarrada, a gente tem obrigações muito rígidas com relação ao gerenciamento de riscos entre contratantes e contratadas, entendendo o que é um meio ambiente de trabalho de verdade, que o conceito de meio ambiente de trabalho que ultrapassa, né, aquela questão das 4 paredes de uma fábrica, por exemplo. O que é meio ambiente de trabalho? Né? O que era meio ambiente de trabalho há 20 anos não é o que é meio ambiente de trabalho hoje, em função de toda a evolução das relações produtivas e das relações de trabalho, né, do mundo de uma forma geral. Então, hoje, a norma permite que entendamos o meio ambiente de trabalho de forma ampla e cobremos que esse direito à saúde e segurança do trabalho seja cobrado, né, o direito da saúde e segurança do trabalho de todos os trabalhadores, sendo eles empregados da empresa contratante, sendo eles empregados terceiros, estando esse cara em home office, que é uma realidade também que a gente precisa considerar, né, se a gente quiser gerenciar riscos, tem que ser no mundo real, o mundo real está aí. Eu, por exemplo, estou aqui em home office hoje e, enfim, quantas empresas migraram parte de sua força produtiva para o home office? Isso não pode representar uma precarização, né? Isso não pode representar, enfim, que ele está ele está por conta própria, ele não está por conta própria, né? Então, assim, ele tem direitos. E como a gente vai fazer para efetivar esses direitos? Há ferramentas? É isso que eu quero falar. Há ferramentas para buscar a efetivação do direito à saúde e à segurança do trabalho de todos aqueles trabalhadores em atividade. É claro, assim, estou falando todos, mas, assim, temos muitos obstáculos, né? Temos muitas dificuldades, que foi, inclusive, aqui o começo da minha fala. Mas temos ações, né, planejadas também, buscando conhecer, aprofundar e regularizar essas questões dos direitos desses trabalhadores que estavam invisibilizados, né? Tivemos grandes ações, por exemplo, tentando entender, tentando proteger esses trabalhadores da uberização, dentro desses movimentos de uberização que crescem, são uma realidade, não posso ignorar essa realidade. E daí para frente, né, temos agora ações fiscais que pensam exclusivamente na questão da saúde mental do trabalhador, que é uma questão que sempre foi colocada para baixo do tapete, né? O adoecimento mental é mimimi. O trabalhador tem vergonha de se colocar, né, de expor um adoecimento mental, ele fica estigmatizado. Então, nós buscamos conhecer a realidade para poder utilizar as normas com o objetivo de conquistar a efetivação da saúde e segurança do trabalho dentro dessa realidade que está posta aí nas organizações. A gente sabe que a pandemia veio também para dar um sacode aqui em todo mundo, né? Todos tomamos esse sacode, nós aqui tomamos também,
e estamos aqui encarando esse desafio, né? Estamos planejando as ações com o objetivo de fazer isso aí funcionar. Tá certo? O que mais? Tem algum assunto, algum aspecto que eu deixei de abordar aqui? Patrícia? Acho que não, né? Acho que acho que eram essas as questões aqui que precisavam ser tratadas. Se tiver alguma outra pergunta sobre esse assunto, estou aqui à disposição, tá bom? Sim, tem. Agora... Bem, agora eu gostaria de fazer algumas colocações para vocês sobre os temas abordados. Dentro das realidades, assim, quando eu fui dar uma estudada nesse tema da NR1, uma coisa que me chamou a atenção, que você fala de processos e essa questão do risco ocupacional serem todos os riscos, né? Eu acho que uma oportunidade boa para as empresas principalmente aquelas que provêm o benefício do plano de saúde, é fazer uma gestão integrada disso, né? Porque você vê um movimento no mercado, né? Das operadoras de plano de saúde, das empresas, dentro dessa questão da saúde, saúde mental, da questão de como se gerencia. Acho assim, se vai revisar processos, eu acho que dentro da saúde organizacional era uma oportunidade das empresas delas fazerem essa integração, porque tem uma demanda no mercado em relação a isso, e é também uma oportunidade no sentido de otimizar, porque, né, você fala de saúde mental, né? Você fala assim, os problemas de saúde, de riscos psicossociais. Estamos agora na pauta do dia a questão da saúde mental, ao mesmo tempo que você vê também a disponibilização de consultas psicológicas do plano de saúde. Então, assim, essa coisa, acho que as empresas elas vão ter que ser mais proativas em relação a isso. Isso é um ponto que eu acho que poderia ser uma oportunidade Sim, no sentido... É uma obrigação, né? É uma obrigação. Que o adoecimento mental existe, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que o adoecimento mental existe. No entanto, as ferramentas para a gente poder abordar, né, a questão do adoecimento mental, elas não eram assim muito bem delimitadas. E agora, essa nova norma, possibilita que, a partir de uma ação planejada, seja abordado setorialmente, inclusive, né, a questão do adoecimento mental. Não existe mais essa coisa de, não, mas isso aí é papo que não entra, isso não tem nada a ver com a legislação. Não tem, é específico, né? A norma é bastante específica sobre a obrigatoriedade de gerir, de conquistar a saúde, e dentro daquele conceito de saúde lá da Organização Mundial de Saúde. O que é saúde, né? Saúde não é só você não estar doente, você não sofrer um acidente, é um completo bem-estar, né, físico, mental e social. Isso é o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. E a gente busca trabalhar com este conceito dentro do caos aqui do mundo real, né? Não estou viajando e fazendo uma coisa, né, um mundo da Moranguinho. A gente pensa, eu quero chegar lá no mundo da Moranguinho, mas qual é o caminho que eu posso utilizar para poder chegar lá naquele mundo perfeito? É claro que, assim, isso é uma brincadeira, né? Mas a gente realmente busca conhecer a realidade daquilo e priorizar, né? A gente faz aí um gerenciamento também dentro das fiscalizações, priorizar como, por exemplo, vou dar um grande exemplo que a gente está observando. Quem é o primeiro setor que vem à cabeça de todo mundo quando a gente fala de adoecimento mental? Bancário. Todo mundo sabe do adoecimento mental no setor bancário. Então, precisamos conhecer isso, precisamos estudar isso, precisamos saber que ferramentas eu posso usar para poder entender o adoecimento mental dos bancários, e não só entender, fazer o diagnóstico por quê? Para quê? Fazer um diagnóstico para poder traçar condutas, né? Traçar abordagens coletivas visando interferir reduzir, né,
esse adoecimento mental dos bancários. A gente atravessou agora, está atravessando a pandemia. Todo mundo sabe o que os trabalhadores de saúde passaram, principalmente ali no começo da pandemia, naquele momento em que não se conhecia esse agente, em que estavam todos morrendo, assim, não se conhecia muito bem nem mesmo a forma de contaminação, né? Se desconfiava que era também por aerosóis, não só gotículas, e não tem tratamento. O que é a Covid? Né? É uma doença respiratória? Não, hoje a gente sabe que não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, de expressão principalmente respiratória. A gente sabe como prevenir a disseminação da Covid e o que é que está sendo feito de verdade dentro das organizações para prevenir a disseminação da Covid. Né? Essa é a pergunta que a gente está fazendo para as organizações e cobrando uma resposta. Né? Eu tenho que atuar sobre o que efetivamente está adoecendo e matando as pessoas hoje. E hoje, gente, a Covid ainda adoece e mata muita gente, a despeito de já termos aí uma vacinação, enfim, mais difundida. A gente sabe a quantidade de gente que não se vacina, a quantidade de organizações que não tomam nenhum tipo de medida para evitar uma contaminação no meio ambiente de trabalho. Né? Então, a gente está buscando realmente utilizar ferramentas para abordar aqueles problemas dentro da nossa realidade também, nossa realidade de realmente um corpo fiscal muito inferior à quantidade ideal por habitantes, né? Recomendada aí pela OIT, muito inferior, enfim, muito tempo sem concurso, recursos escassos, né? Não temos carros, não temos uma porção de coisa, mas a gente consegue, com tudo isso que a gente tem, buscar atuar de forma otimizada e conseguir um resultado aí transformador, né? O objetivo é esse, é conseguir um resultado que seja realmente assim, que faça a diferença, que o trabalho não seja por nada, que o trabalho venha fazer a diferença para os trabalhadores e assim, para a sociedade, né, de uma forma geral. Doutor João, queria fazer alguma consideração em relação ao que foi dito? Está com o microfone fechado, Opa. João. Já abri. Obrigado, Luísa. Eu acho o seguinte, eu não tenho muita dúvida de que esse nosso século não terá por mal principal a Covid, vai ser a saúde mental. Eu acho que no ser humano nunca ficou tão angustiado quanto hoje em dia, por variadas razões, né? A hiperconexão que as redes sociais permitem, a hiperexposição. Então, eu acho que é um problema esse, o da saúde mental, que vai para além do mundo do trabalho. Claro que vamos ter que cuidar disso, mas quando o século XXI fechar, o grande mal dele terá sido a saúde mental, porque a nossa vida hoje é uma vida muito opressiva, uma vida muito angustiante, você não desliga, né? Eu, quando comecei minha carreira, se eu tivesse que ver um processo porque fiquei preocupado com ele, eu tinha que esperar o tribunal abrir para ir lá e olhar. Hoje, às 4 da manhã, eu vou no PJE e olho, se me der a veneta. Então, essa vida é tal história. Houve um tempo que você ia para casa, você saía da fábrica, saía da sua empresa, você não tinha celular no bolso, entrava no ônibus e ficava incomunicável. E se não fosse para casa, não havia empregador que te achasse. Hoje não é mais assim. Ficou turva a distinção entre tempo de descanso e tempo de trabalho. Então, assim, é um problema muito grande que vai ser muito mais administrado que resolvido, né? Mas a saúde mental, né, é mais um resultado desse capitalismo que temos, né? E que, pelo visto, vai ficar uns 6.000 anos por aí ainda. Mas as gerações que virão vão sentir muito essas angústias da hiperconexão, do hipercontato, né? De você não saber mais se é hora de descansar, hora de trabalhar, né? Você está ficando cada vez mais multifuncional. Então, eu concordo, eu acho que a saúde... Só que eu concordo e acrescento. Esse é o problema do século. Mais alguma coisa, Ana, para acrescentar? Microfone. Pronto, desculpa. Não, eu quero, assim, só saber se fica alguma dúvida sobre esse assunto.
é um assunto mais o meu, né? Pelo menos a parte que me foi passada aqui de dever de casa, é uma coisa assim mais específica para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, mas a saúde e segurança do trabalho é uma parte importantíssima, né, do direito do trabalho. A gente tem que pensar nessa. Eu acho que a pergunta que vem antes de como é a NR1, como é a NR7, como é a NR17, é como fazer com que essas normas sirvam para os trabalhadores de uma forma geral, e não simplesmente para aqueles que são protegidos, né, por uma relação de emprego. Né? Como fazer com que eu conheça, por exemplo, do que morrem os eletricistas que sobem por conta própria lá no poste, tomam um choque, cai duro lá embaixo, frito. Né? Eu não tenho acesso a essas informações. Como eu posso participar da construção de uma sociedade que realmente enxergue todos esses trabalhadores, que não aconteça de ninguém ser espancado num quiosque na orla, porque foi lá cobrar 3 dias de pagamento. Então, a gente tem que conhecer de verdade o que é o mundo do trabalho hoje, para pegar todos esses dispositivos normativos, todos esses elementos que eu tenho aí, e usar como ferramenta da melhor forma possível, para poder proteger não só o empregado, né, o seletista do hospital, mas poder proteger as relações de trabalho, trazer um equilíbrio para esse mundo aí do trabalho que atualmente não está no momento de equilíbrio. E a gente vê isso quando vê notícias como um rapaz ser espancado até a morte, amarrado num quiosque com as pessoas vendo aquilo e passando direto, normalizando determinadas situações. Então, nossa missão aqui, enquanto fiscalização, é pensar em como pegar toda essa legislação e usar a favor da sociedade de uma forma geral. Ok. Então, eu vou agradecer a participação do Dr. João Berthier, da Ana Luísa Orcades, mas antes de finalizar, Ana, eu vou pedir que você escolha um número de 1 a 11. Número de 1 a 11? 9, que é o dia do meu aniversário. Então pronto, cada número 9. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês, em nome do ciclo de palestra da advocacia. São muitos os desafios que a gente tem em uma relação de trabalho cada vez mais, né, não só fragmentada, mas assim, parece que também diluída, né, assim, e muito precarizada, né? Então, assim, eu acho que tem que pegar dessas normas e dessa legislação do que tem, né, questionar e a gente tentar transformar e resistir nessa relação de capital e trabalho, porque sempre vai permanecer, né? Só a forma de atuação e a gente tem que atuar sempre para poder proteger. Doutor João, muitíssimo obrigada, e Ana, muitíssimo obrigada, e pessoal, boa noite a todos que prestigiaram, e quem não prestigiou, a live vai ficar gravada para assistir mais tarde. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Prazer, obrigada. Acho que foi, né? Está como ao vivo ainda aqui, está no live. Mas saiu a Patrícia? Eu não sei, tá gravando ainda, né? Pode sair, então beleza. Então, abraço. Então tá. Valeu, tchau, boa noite. Abraço, valeu, tchau, Prazer, abraço, tchau. Boa noite. Valeu.